Espaço Caminho da Luz, aqui na cidade de Limeira, dando sequência a esses nossos encontros. Hoje o tema que nós vamos abordar é sobre levitação. Será que isso existe mesmo? Né? E abrimos também com o nosso menino aqui, ó, nosso gatinho de estimação, aqui mais um, né, dos 13 que a gente tem aqui em casa, né? Tudo bonzinho, a gente vai pegando e, né, filho? O papai não dá mais. Então vai brincar agora, vai. Isso aí. Olha lá. Ok. Então, vamos falar sobre a ideia da levitação, né? Uma das coisas que a gente costuma ouvir na história é que Jesus andava sobre as águas. Como é que alguém pode andar sobre as águas? Somente se levitasse, se não tiver peso. É a única condição para que alguém ande sobre as águas, não afundar. Nas tradições esotéricas da Índia, né, da China, nós vamos encontrar muitas histórias de levitação. Mestres indianos que em postura de lótus acabam flutuando na frente dos discípulos, se elevando do solo e pairando numa coisa real e não num truque de ilusionismo mágico. Nós não devemos confundir essa levitação ilusionista feita por mágicos de uma coisa real, de uma coisa física, que pode ser investigada, né? Qualquer ilusionismo mágico, se você vai lá por trás dos bastidores, você detecta ele, você vê como é que ele funciona, né? É tudo uma trucagem para enganar nossos olhos, enganar toda aquela questão. Mas a levitação real, ela tem muitas histórias na humanidade. No mosteiro de Shaolin, na velha China, os monges iluminados da velha China têm a seguinte tradição com relação à levitação. Tem um textinho no Shaolin que diz o seguinte: quando um monge Shaolin for procurado, ele não será encontrado. Quando encontrado, jamais poderá ser tocado. E quando tocado, jamais poderá ser sentido. E aí a lenda continua, essa história continua, ele diz assim: um monge Shaolin pode atravessar paredes, pode andar sobre as águas também. Como é que um monge pode atravessar uma parede? Você pode trancar uma cela, deixar ele trancado, de repente você vai lá e ele desaparece totalmente e não está mais lá. Sem a porta ser destrancada por fora. Ele só desaparece. Isso acontecia. Uma outra questão fundamental é, em Shaolin também tinha essa história de que os monges podiam andar sobre as águas. Você se lembra daquele seriado do Kung Fu da década de 70, 80, que tinha o Kwai Shan Kane, o Cafanhoto, aquele seriado que passava na Globo, depois passou em todos os outros canais e tal. Você se lembra que um dos testes de iluminação para ele sair do mosteiro de passagem, que a gente chama do rito de passagem dele para a iluminação, para ser aprovado, aquela coisa toda nos testes, ele tinha que caminhar sobre o papel de arroz sem deixar marcas. Vocês se lembram disso? O papel de arroz é super delicado. Vocês imaginam você pegar uma areia de praia, bem sequinha, fofinha, alisar ela bem direitinho e manda alguém andar sem deixar marca. Vocês entenderam? Só tem um jeito: levitando. Você flutuando, né? Praticamente sem tocar, sem nenhum peso. Aí você não deixa marca nenhuma. Então, vocês já viram muitos desses filmes, classe B, C até, chinês, que passam na televisão, que passam nos canais aí, aqueles filmes de artes marciais. Tem até um famoso, que foi até mais cotado aí, chamado Tigre do Dragão, passou muito. Então vocês viram uma cena, os caras como se fossem voando, eles voavam, aquele voo, voava. Tem aquela luta em cima do bambuzá, por exemplo, eles no bambu e tal. Por que um monte de filme usa isso? Porque, na verdade, toda lenda tem um fundo de verdade no final dela, se você for buscar. Na verdade,
Para um monge Shaolin que conseguia levitar, levitar significa anular o seu próprio peso com relação à gravidade terrestre. De alguma forma, que nós vamos discutir aqui, as formas, os modelos até científicos disso, de alguma maneira, esses mestres iluminados conseguiam eliminar a atração gravitacional sobre si mesmos. Então veja bem, quando você está flutuando aqui, ó, ok? Significa que você eliminou a atração gravitacional sobre você. Agora veja bem, se você não tem nenhuma atração gravitacional, eu vou dar um exemplo clássico para vocês, como que é interessante isso. Imagine alguém no planeta Terra, está aqui na Terra. Quando você dá um salto aqui na Terra, eu salto, nós caímos aqui, ok? Comum. Mas agora vocês se lembram quando astronautas foram à Lua? Quando os astronautas estavam na Lua, como o campo gravitacional da Terra da Lua é bem menor do que o da Terra, ok? Os astronautas pesam muito menos do que na Terra. Então, quando este indivíduo dá um salto, ele vai muito mais longe. A ideia dele, tanto ele vai mais alto, quanto ele vai mais longe. Agora, raciocinem tecnicamente comigo, cientificamente comigo. Se eu eliminar totalmente a força da gravidade, quando eu der um salto, o que acontece? Acontece isso, ó. Eu vou muito longe, eu não tenho nenhuma força para me trazer para baixo. Então, a ideia nos antigos é que quando esses monges conseguiam criar essa força, que ao mesmo tempo podia levitá-los, e se ele desse um impulso com a perna, praticamente eles davam saltos enormes, subiam em prédios enormes, ou praticamente parecia que estavam voando, para quem o visse, parecia um super-homem, né, passando. Então isso dava a ideia de que existiam os monges voadores. Então é muito comum na China, nas lendas chinesas, os monges voadores. E esses filmes classe B acabam retratando com esses efeitos especiais horríveis, né, com cordinha pendurada, né, lá aquele voo tudo horrível, mal feito, né? Mas a ideia era retratar uma situação deste tipo, ou seja, onde por algum efeito eles conseguiam eliminar a gravidade, quando davam um impulso, eles iam realmente praticamente como se estivessem voando. E aí, controlando essa intensidade da atração da Terra, eles podiam pousar com suavidade em algum lugar que ele quisesse. Só controlando a intensidade dessa força. Se eles conseguem anular totalmente, eles conseguem deixar um pouco também, senão eles vão embora para o espaço, né? Não volta mais. Se fosse essa a ideia, né? Nenhuma força que atrai, daqui a pouco ele vai embora, não volta mais. Ok? Como se ele estivesse no espaço vazio, longe de planetas, né? Vocês percebem que todo mundo flutua lá no espaço, não é? Está levitando. Basicamente não é a ideia. Se eu estou lá dentro do foguete, não fico levitando, flutuando. Então estou levitando, tecnicamente falando, não é verdade? Porque, na verdade, não há nenhum campo gravitacional atraindo o indivíduo para um ponto. Então, na verdade, tecnicamente falando, levitar significa, de alguma maneira, anular o campo gravitacional que nos atrai. Ok? Então, é isso aí. Então, ao longo da história, nós vamos ter muitas lendas, muitos santos, ao longo da Igreja Católica, inclusive, que criavam fenômenos desse porte, de andar sobre as águas, de levitar, orando. Tinha freiras que, em oração profunda, levitava, sabe? Mas como isso acontece? Inclusive, na maioria das vezes, quando você faz uma pesquisa profunda desses santos que levitavam, eles, na verdade, eles simplesmente se colocavam em oração profunda, em êxtase, num clima de êxtase, e nesse meio aconteciam esses fenômenos de levitação. Às vezes até na frente de grande público e tudo mais. Então, o que significa isso? Isso significa que, na verdade, alguma força externa, alguma força superior atuava conjuntamente com esses santos.
significa que a capacidade de levitar não vinha do próprio santo. Quer dizer, ele nem sabia o que estava rolando. Ele estava em transe mediúnico, transe, sabe? Transe psíquico, esses transes espirituais, né? Transes religiosos, que nós chamamos, êxtases religiosos, e o fenômeno acontecia. Mas ele próprio não tinha controle desse fenômeno. Às vezes ele não sabia o que estava acontecendo. Ok? Então, é exatamente isso que nós vamos conversar aqui. Como que a levitação pode acontecer? Por que ela acontece em alguns casos especiais? Então, vamos analisar esse primeiro passo, nós vamos analisar esses santos. Depois nós vamos falar dos iluminados. Um cara que conhece. Um iluminado é diferente de um santo no sentido da palavra, que o iluminado é aquele que conhece, aquele que atingiu a iluminação. E um santo não. Às vezes um santo, para a Igreja Católica, não passa de um paranormal, de um médium, para centro espírita, que também faz cura, que também faz isso, que faz uma série de fenômenos ditos milagres. Ok? Então nós vamos tratar essas duas coisas de forma diferente. Então, um santo, ou às vezes um paranormal, vamos chamar assim, escrevi errado. Um paranormal criava esses fenômenos da levitação. Então, vamos ver como é que isso poderia acontecer. É interessante que quando você conversava com esses paranormais, ou mesmo conversava com esses santos, e perguntava, mas como você levitou? O que você fez para fazer isso? E a resposta de qualquer santo, né, era essa: é o Divino Espírito Santo. Isso não explica nada. No sentido técnico, científico da palavra, o que está acontecendo, como é que esse fenômeno aconteceu. Ah, não foi Deus, né? Se eles dissessem, foi os anjos que me ampararam, podia até começar a dar uma pouca explicação a respeito do caminho. Você está entendendo? Mas às vezes eles nem sabem o que está acontecendo. Porque eles estão num transe mediúnico ou num transe espiritual e não percebem. Eu sei disso porque muitos desses santos e indivíduos que faziam esses fenômenos foram entrevistados, pesquisados por cientistas, e a resposta vinha sempre nesse aspecto, nesse assunto aí. Ok? Então, isto cheira o quê? Isto cheira uma intervenção, né, superior. Mas que tipo de intervenção superior? Né? De espíritos avançados do plano espiritual. Todos vocês que assistiram o filme Nosso Lar, né, Chico Xavier, vocês viram que Nosso Lar está lá, mas é uma puta cidade altamente técnica, né? É nave chegando, nave saindo, e aquela coisa toda. Aí eu vou perguntar para você como é que funcionam aquelas naves. A outra coisa louca que eu vou colocar nesse contexto é o disco voador. O disco voador, todas as descrições de disco voador são interessantíssimas, porque o disco voador, né, que nós vamos entrar na nossa explicação, ele levita. Todo mundo sabe que o disco voador paira sobre grandes cidades, enormes, gigantescas, tem até a famosa aparição de Fênix, né, aquele triângulo enorme de mais de 300 metros, não, quilômetros de comprimento, é um negócio absurdo o tamanho daquele objeto, sem nenhum ruído, pairado no ar. Né? Então, basicamente, o disco voador, esses objetos luminosos, às vezes, que pairam no ar sem nenhum ruído, né? Eles têm uma única coisa para fazer isso: tem que levitar. E, de alguma forma, essa levitação desses discos voadores acontece por uma ação científica muito avançada. São tecnologias avançadas que, de alguma maneira, anulam o campo gravitacional da Terra e pairam. E de alguma maneira eles conseguem inverter a polaridade de campo gravitacional e fazer o campo gravitacional da Terra expeli-los ao invés de atraí-los. Entendeu? Você tem uma polaridade inversa. Da mesma forma que você tem campos magnéticos positivo e negativo, quando os ímãs repelem um ao outro, você cria no campo atrativo gravitacional uma engenharia onde você reverte a polaridade de campos atrativos gravitacionais como se fosse um campo eletromagnético. E aí esse campo acaba repelindo ao invés de atrair você. Então as naves poderiam se deslocar com velocidades usando essa tecnologia de repulsão gravitacional. Ok? Basicamente usando o que nós vamos chamar agora, batizar, de energia escura. Vocês vão entender. Eu tenho uma palestra específica sobre essa coisa, essa grande descoberta moderna da astrofísica, chamada energia escura, né? Então nós vamos estar entendendo isso. Então, na verdade,
nós percebemos que engenharias avançadas, que civilizações avançadas conseguiram, de alguma maneira, olhando o fenômeno UFO, o fenômeno dos discos voadores, né, deter essa tecnologia da levitação. E não só levitar uma pessoa, mas levitar objetos gigantescos inteiros com as suas próprias naves espaciais. Então a gente sabe que isso de alguma forma é possível. Só que a nossa ciência atual, a nossa física, não tem a mínima noção de como é que isso funciona. Ok? Então vamos tentar entender que, se nós que somos espiritualistas, que acreditamos em vida após a morte, que acreditamos num níveis de consciência muito mais elevados, de civilizações muito mais inteligentes nas dimensões espirituais, nas dimensões astrais, né? Nós podemos entender que, de alguma forma, esses espíritos, os mentores espirituais do Projeto Terra, dotados de grande ciência e tecnologia, possam operar com essas tecnologias juntos a esses santos e esses paranormais escolhidos. Da mesma forma que eles atuavam nos fenômenos de materialização de espíritos, né, eventos, quando o plano astral queria intervir e mostrar algum fenômeno paranormal, algum fenômeno que mostrasse, que demonstrasse a existência da vida fora da Terra, da vida em outras dimensões após a morte. Então, a levitação pode ser, né, neste caso dos santos, uma intervenção mesmo superior. No caso do santo, que tem às vezes pouco conhecimento sobre essa natureza invisível das coisas, o seu discurso será: foi Deus. Deus é que faz isso através de mim, né? Mas nós sabemos que Deus é uma palavra muito subjetiva, né? Que não explica nada. Mas quando a gente vai definhar, abrir essa palavra a Deus, a gente vai ver que tem toda uma coisa por trás, toda uma quantidade de espíritos superiores que estão operando ao nosso lado. E quando eles desejam fazer essas manifestações, essas intervenções, eles são verdadeiros deuses para nós, né? Fazem verdadeiros milagres aos nossos olhos. E a levitação seria então um desses milagres, entre aspas, que estariam feitos aos nossos olhos, de uma civilização primitiva, como nós, que veria isso como um verdadeiro milagre. Mas diante de uma visão mais aberta, mais científica, mais técnica, a gente perceberia que é apenas ação de inteligências avançadas, utilizando algumas máquinas em especial para criar um campo gravitacional zero ao redor daquela pessoa. E aquela pessoa flutuaria. Ou seja, um campo gravitacional zero. O que significa o seguinte: o que é campo gravitacional zero? Na superfície da Terra, nós temos o G, 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? O valor do G. Na superfície da Terra, esse campo gravitacional que atrai a gente com a força que nós sentimos aqui, os corpos. Mas dependendo... E esse G é engraçado, que se você correr o planeta Terra, ele não é sempre o mesmo. Ele tem variações. Pequenas variações, mas tem. Sabe? Ele vai oscilar o valor dele. Sabe? Se você está no polo, se você está em alguns outros lugares, a atração tem variações, sabia? Devido à rotação da Terra, cria uma velocidade de centrípeta, né? Que faz com que a cada paralelo, né? Em cada paralelo você tem um G diferente. Aí tem a velha explicação técnica, que talvez vocês nunca pensaram nisso. Todas as bases de lançamento de foguetes estão no Equador. Por quê? Qualquer país. Por que a França não vai lançar foguete no seu território francês, botar satélite no espaço? Vem aqui nas Guianas francesas lançar os seus satélites. Vocês nunca pararam para pensar nisso, né? A Terra é redonda, ó. E aqui está o Equador, tá? O eixo de rotação da Terra. Ok? Aqui nós temos uma velocidade angular, ok? Ômega. E todos vocês sabem que a velocidade, sem ser angular, é ômega vezes o R. A velocidade angular vezes o R. A velocidade angular, em qualquer ponto da Terra, é a mesma. Porque cada ponto da Terra, a Terra demora 24 horas para dar uma volta em torno do seu eixo. Isso por ser uma velocidade angular. Ela é igual para todo mundo.
Porém, a velocidade linear, ou seja, a velocidade que um ponto tem na superfície terrestre, que é, na verdade, este V aqui, tangencial, que a Terra está girando, não, eu teria que, não consigo fazer a flecha aqui assim, ó, entrando e saindo da coisa, tá? Que é o vetor. Então, mas a velocidade que um ponto teria aqui depende do raio. Ou seja, este raio aqui é variável. Ó. Qual é o maior raio que você tem? O Equador, né? Você está no Equador. Logo, a velocidade maior, tangencial de um ponto na superfície terrestre, dá onde? No Equador. Então, veja bem, eu vou lançar um foguete. A Terra está girando. Quando eu lanço o foguete, ele já sai com uma velocidade inicial, que é a velocidade de rotação da Terra. E isso economiza combustível. Pra caramba. E o foguete, se você perceber que o foguete gasta 1 tonelada de combustível por segundo, a coisa faz diferença. E muita diferença. Então, todas as bases de lançamento de foguete, elas se localizam nesta zona equatorial. Por isso que o do Brasil está lá na Barreira do Inferno, lá no Rio Grande do Norte, bem aqui, né, nessa zona. E todos os russos vão lançar foguete, que os americanos metem lá na Flórida, certo? Bem na ponta, lá, bem no Cabo Canaveral, a ponta mais extremo, né, dele, né? Está mais próximo aqui para gastar menos combustível que já sai. Ou seja, isso faz com... Por quê? Porque isso faz com que o G, nesse ponto, seja menor. Ok? Essa velocidade centrípeta, ela diminui um pouco o G, a força de atração. Porque você já sai, tem uma energia de escape ajudando você ali. Tá ok? Então, tudo isso é visível. Então, na verdade, a ideia central é, para levitar, você precisa fazer o G em torno de você ser zero. Que é o G no espaço vazio. Por isso que os astronautas flutuam lá no espaço. Porque quanto mais você se aproxima de uma massa localizada, de um corpo massivo, esse corpo massivo ele deforma a estrutura do espaço-tempo ao seu redor, causando a atração gravitacional. Entender a gravidade, a força gravitacional que nos atrai, foi uma das experiências, e está sendo, porque ainda não está concluído isso, uma das experiências mais difíceis e complexas para a mente humana, dos cientistas. Nós compreendemos muito bem a força eletromagnética, o eletromagnetismo, os ímãs, compreendemos razoavelmente a força nuclear, essas coisas, mas a gravitacional é um problema. Então, para entender levitação, nós temos que entender essa bendita gravitação. Eu lembro quando eu era aluno na universidade, né? Eu fui fazer iniciação científica com o professor falou, olha, Laércio, para você entender essa matéria que você quer, que eu queria estudar gravitação. Essa coisa toda. Falou, você vai ter que estudar esse livro aqui e saber esse livro de cor. Só que ele me deu um livro dessa grossura, assim, para mim, dessa grossura, tá? Desse tamanho assim, letrinhas razoavelmente miúdas, não é nem letra grande, eu falei, estou perdado. E os cálculos envolvidos em matemáticos, esses são os cálculos mais avançados conhecidos hoje, que são os cálculos da teoria geral da relatividade de Einstein. É uma geometria, uma matemática extremamente complexa. O livro se chamava Gravitation, era em inglês ainda. Não existia em português. Falava, estou lascado de novo, né? Duplamente lascado. Esse livro, Gravitation, né? Assim, Gravitation, né, em inglês, de um físico chamado Wheeler, um prêmio Nobel de Física. Ali o bicho pegava. O que dizia esse livro? Esse livro simplesmente descrevia com profundidade a teoria geral da relatividade de Einstein. Então, Einstein foi um dos únicos físicos modernos a criar uma teoria mais avançada sobre gravitação, de como e por que os corpos são atraídos pela Terra. Sir Isaac Newton, por exemplo, quando, inclusive tem um filme que vocês podem assistir, muito interessante, né, que vai contar essa história aqui. O filme se chama Einstein e Eddington. Esse é o nome do filme.
É exatamente a história de dois cientistas, o Einstein alemão, certo? E o Eddington é um físico inglês, um astrônomo e um físico inglês. Ok? Porque naquela época, astrônomo e físico era a mesma pessoa, tá? Eles simplesmente se especializavam em observação, mas era físico. Ok? E Sir Eddington era um dos maiores matemáticos e físicos ingleses. E ele foi um dos únicos que começou a estudar com profundidade a teoria da relatividade de Einstein. Einstein era um desconhecido. Ok? Em 1905, ele tinha lançado a teoria da relatividade restrita. Lá, os amigos deles alemães acharam legal, colocaram ele na Academia de Ciências alemã, trouxeram ele lá, tal, que ele era um cara que trabalhava na Suíça, no escritório de patente, ele nem trabalhava como físico em faculdade. Ele fez a teoria da relatividade dele restrita trabalhando como no escritório de patente, fazendo as horas vagas, né? E o interessante disso é que ele foi reconhecido por essa publicação, os amigos dele viram que era uma coisa interessante e convidaram ele para trabalhar na Academia de Ciências. Isso aí em Berna, na Suíça. Aí trouxeram ele para a Alemanha para trabalhar na Alemanha, dentro da universidade lá, tá? E aí, ele era um cara desconhecido, assim, da mídia, de todo mundo. Ele era um cara, sabe com quantos anos ele fez essa teoria restrita? 25 anos de idade. Ele era um moleque, praticamente. Ok? E Sir Eddington, aí em 1916, Einstein publica a sua teoria geral da relatividade, que na verdade é uma teoria sobre gravitação, para explicar como a gravitação funciona. E Eddington era um clássico físico inglês, mas era um astrônomo. E ele foi um dos únicos que começou a estudar. Ele pegava as publicações que chegavam na faculdade e começava a estudar. Aí veio a Primeira Guerra Mundial, foi uma casa, porque houve todo o filme vai mostrar todo esse conflito que tem entre Inglaterra e Alemanha na Primeira Guerra Mundial, como esses dois cientistas nunca se viram. Eles trocavam cartas, sabe? Vinham os papers nas faculdades dos trabalhos matemáticos teóricos dele que ele estudava. E ele era o único cara que entendia essa matemática toda na época. Inclusive, é muito engraçado que tem uma entrevista, quando o Eddington dá uma entrevista a uma repórter inglesa, e a repórter inglesa chega assim para ele e fala: professor, é verdade que só tem 3 pessoas no mundo que entendem a teoria da relatividade de Einstein? Ele falou assim: é verdade? Quem é esse terceiro que eu não conheço? Me apresenta esse terceiro que eu não conheço. Porque na verdade era só ele e o Einstein que discutiam essas ideias e que estavam por dentro. Aí, ele propôs para a sociedade, só que é o seguinte, se Einstein estivesse certo com essa teoria dele, de gravitação, caía por terra um dos símbolos da física inglesa, que era Sir Isaac Newton. Então Newton era todo idolatrado pelos físicos ingleses, era um pedestal na Inglaterra, o cara tinha feito a física toda do século XX, do século XVIII, XIX, certo? Aquela física fundamental. E se Einstein estivesse certo, cairia por terra um dos mitos da física inglesa. E os físicos convencionais detestavam essa ideia de que vão destronar Newton agora, não se viu. E Sir Isaac Newton e o Eddington propôs uma experiência, uma observação astronômica, onde, após essa observação astronômica, ele ia tirar umas medidas, que aconteceu em 1919, e ele ia trazer para a sociedade inglesa, de acordo com essa medida. Se essa medida desse assim, Newton estava certo. Se a medida desse assim, Einstein estava correto. Ok? Desbancava Newton. E ele tirou as fotografias, foi lá num evento astronômico, num eclipse que teve e tal. Chegou, não fez a medida antes, reuniu todos os cientistas numa sala da Sociedade Real Inglesa, dos físicos da época, colocou o microscópio, botou a chapa aqui embaixo, foi comparar, aí ele viu, ele levantou assim: olha, moçada, infelizmente, Einstein está certo, Isaac Newton está errado. Metade da plateia foi embora. De ego, sabe? Não, você viu, Newton, aquela mão você viu, não quer nem ouvir falar nisso, foi embora, aquela arrogância inglesa nesse aspecto. A partir desse dia, Einstein, jornais, Einstein derruba Isaac Newton, desenvolve a grande teoria da gravitação. Einstein, do dia para a noite, virou uma celebridade mundial. Depois de tudo isso,
é que um dia eles se encontraram para apertar as mãos e dar um abraço um no outro. Eles nunca tinham se visto. Não é interessante essa história? E esse filme conta essa história dos dois, essa relação intrínseca de tudo. É muito interessante. Por que eu estou contando tudo isso? Eu estou contando tudo isso porque entender a gravitação é uma das experiências mais difíceis que existe para a nossa física, para a nossa ciência. Mas isso não significa que essa teoria de Einstein acabou resolveu todo o problema da coisa. Não. Se tivesse feito isso, hoje nós teríamos construído máquinas antigravitacionais, estaríamos levitando e voando a maior aqui. Certo? Como os ETs fazem. Transformar essa teoria em tecnologia é uma coisa complicadíssima. E ainda, nós estamos tentando desvendar o conceito que está por trás de tudo isso que Einstein falou e colocou. É uma coisa muito difícil. Ok? Então vejam bem. Agora nós vamos chegar onde eu quero. A levitação que está por trás de entender essa gravidade. Mas o que nós sabemos? Que essas raças superiores, esses seres avançados do espaço, de outras dimensões, após a morte, essa coisa toda, certamente eles sabem como é que isso aqui funciona. E sabendo como isso aqui funciona de verdade em sua essência física, está resolvida a questão. Isaac Newton, por exemplo, quando escreveu seu Princípio Matemática, quando escreveu seus livros famosos da época, ele construiu a famosa teoria da gravitação. O Einstein fez, o Newton fez. Aquela famosa fórmula, lembra? Newton chega nessa famosa fórmula, Gzão, M sobre R ao quadrado. Quando Newton fez isso aqui, ele não descobriu a origem dessa força gravitacional, o que faz essa força acontecer. Ele só construiu um modelo matemático de como essa força atua. Ela atua nessa proporção. Você tem duas massas, tem dois valores. A distância ao quadrado vai aparecer uma força de atração entre elas. Olha que louco. Para os cientistas e para os físicos da época, essa força de atração era uma coisa muito louca. Uma vez, eu fui fazer uma entrevista na televisão, falando dessas coisas místicas, né, tal, e chegou um cara para mim e fez a seguinte pergunta. Professor, o quê? Mas o senhor como cientista, como físico, né, falando de coisas espirituais, de coisas místicas, coisas tão abstratas, né? Coisas que a gente não pode tocar. Você não é um indivíduo que gosta do concreto, do material, coisas que você pode demonstrar, provar, tocar. Eu falei assim, gostar eu gosto, mas nem sempre é possível. E eu sempre falei para os maiores mistérios da física são coisas que você não pode tocar e são as coisas mais abstratas possíveis. Ah, é? Mas o quê? Por exemplo, o campo. O campo magnético e o campo gravitacional é uma das coisas mais absurdas para o cientista. Eu vou explicar para você. O Einstein ficava louco com isso. Eu vou começar com o ímã, que é mais fácil, para vocês entenderem. Tem um ímã aqui. Aqui é lá, Polo Norte, Polo Sul, né? Pega o outro ímã. Quando isso acontece, o que aparece com o ímã? Uma força de atração. Esse ímã se atrai. Isso aqui, na física, se chama ação à distância. Ok? Se chama ação à distância, ou seja, não existe absolutamente nada entre esses dois corpos. Você pode tirar o ar, oxigênio, fazer vácuo total. Esses dois corpos vão fazer força e atrair um outro. E se virar o polo, ele vai repelir com a mesma intensidade. A pergunta é, como ele faz isso? Não tem nada. Como é que eu posso empurrar você sem tocar em você? É ou não é algo abstrato? E isso não foi resolvido até hoje. Você pensa que essas coisas foram resolvidas? Não. É uma incógnita. Agora, vamos pensar o que Isaac Newton pensava. Tem a Terra aqui, tem a Lua aqui, e no caso a Terra e o Sol, que são milhões de quilômetros de distância. Perfeito? Como é que a Terra faz força na Lua e atrai a Lua? Não tem nada aqui. É um vazio. Como? Essa era a pergunta.
insolúvel na física. Newton escreve no seu Princípio da Matemática, quando ele vai de Deus, ele fala assim, olha, só pode ser as mãos de Deus atuando. Porque é um absurdo isso. A ação à distância é um absurdo. E essa ação à distância, ela vai a milhões de anos-luz. Porque você tem uma galáxia girando em torno da outra. Você tem Andrômeda girando em torno da nossa galáxia, que a distância dela são milhões de anos-luz e a força existe e a atração continua entre essas galáxias. E essa força ela constrói todo o universo que a gente conhece, ela atua em todo o universo. Mas o que é que tem nesse vazio? Então aí Einstein vai começar a tentar resolver esse problema. Para a gente entender levitação, nós temos que entender como é que essa força funciona. Para a gente anular o campo gravitacional e levitar. Como é que eu anulo? Então até hoje, os cientistas, prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês, até hoje, nenhum cientista conseguiu criar um material que colocasse entre este ímã aqui e 100% o campo gravitacional era, o campo magnético aqui era isolado. É como se fosse uma força invisível que atravessasse qualquer material. A mesma coisa com o campo gravitacional. Nada, nenhum cientista, nenhum laboratório que você fez até hoje, conseguiu fazer uma experiência que colocasse um objeto e esse objeto simplesmente flutuasse, de alguma maneira, com a tecnologia que a gente tem, eu isolasse esse campo gravitacional, impedindo que este corpo caísse. Nada. Então isso a física não sabe. Se soubesse, nós estaríamos criando uma técnica de levitação. E outra, criamos técnicas avançadas de mandar foguete para o espaço. Não tacar fogo na bunda e sair queimando, num rojão aperfeiçoado. E sai de baixo que o bicho explode, né? O bicho explode, você sabe disso. Quando já não explodiu. Ele sai queimando. Olha, se me convidarem agora para entrar num ônibus espacial americano e fazer uma viagem espacial, eu não vou. Agora, se descer um descobridor e falar, vem, opa, estou indo já, pode me levar. Eu confio mais nessa tecnologia do ZT do que nesses caras aí. Pode ter certeza. Que tem que ser um herói para entrar em cima, porque é uma bomba. Você está sentado em cima de uma bomba. Você viu o que aconteceu no lançamento da Challenger, né? Bum! A explosão foi tão violenta que nem o fio de cabelo do astronauta foi encontrado até hoje. Sabiam disso? Nada, não tem corpo de astronauta. Totalmente desintegrado. Então o segredo, né, está em realmente o que é que existe aqui entre. Nós precisamos entender esse vazio do nada. Então Einstein começou a perceber que esse nada, esse vácuo, tinha alguma coisa. E era ele que era o responsável por criar essa força gravitacional. E aí ele cria esse conceito exatamente nessa teoria de gravitação dele, que é chamada teoria geral da relatividade de Einstein. O que ele resolveu fazer? Ele mudou totalmente o conceito da força gravitacional, de atração gravitacional. Mudou. Isso foi um choque para a visão newtoniana, para aquela visão antiga de Isaac Newton. Ele percebeu o seguinte, se eu olhar o espaço vazio, espaço vácuo total lá, fora da Terra, fora de tudo, eu tenho algo que não é, ele falou assim, isso não é vazio. Existe algo aqui, oculto aos olhos dos cientistas. É algo invisível, mas existe uma textura, existe um objeto ali. Que é extremamente abstrato para nós, mas para a física é algo real e vai fazer uma diferença muito grande. Ele chamou essa estrutura aqui, presta bem atenção, de espaço-tempo. Integrado numa só. Aí ele falou assim, se eu pegar um corpo material e introduzir aqui nesse meio, eu vou ter que afastar essa coisa para aquela coisa entrar ali dentro, né? Não tem aquela teoria?
Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Então, quando eu colocasse um corpo ali, um planeta, por exemplo, eu teria que afastar. Isso significa perturbar aquele espaço bonitinho que estava ali. E quando eu empurro alguma coisa, quando eu faço uma força para empurrar, o que acontece com esse objeto? Ele empurra de novo. Certo? É muito simples. Você tem um colchão aqui. Tá? Quando você cai no colchão, o colchão não afunda, mas a mola não está empurrando você para cima de novo, você não faz assim, toda hora você vem, a mola não empurra você para cima. Aqui é a mesma coisa. Quando eu introduzo isso aqui, o espaço tem que se afastar. Mas o espaço, ele se afasta, como a gente diz assim, contrariado. O que é uma coisa contrariada? Você empurra, mas ele está fazendo uma força para querer voltar. Aí que está a chave do negócio. Então, quando aparece um outro corpo aqui, na verdade o espaço, todo o espaço que está aqui está empurrando, fazendo uma pressão sobre o planeta. Então, na verdade, o cientista Einstein descobriu o seguinte, que não é a Terra que atrai os corpos. Não é. É o espaço à volta que empurra as coisas contra a Terra. Então a força vem do próprio espaço. O espaço fica deformado quando uma massa chega. Se você ver num outro plano, nós podemos desenhar assim, olha, num outro plano, numa outra visão, a gente desenha assim, aqui estaria linearmente o espaço sem deturpar. Quando eu coloco um objeto aqui, ele curva o espaço. Ele curvou o espaço. Tortou. Isso aqui está em uma dimensão. Você tem que pensar sempre em 3D, que está acontecendo isso em 3D. É óbvio, se eu tiver qualquer objeto que se aproxima desse astro, ele vai ser ele escorrega no espaço. E dá a aparência que ele está sendo atraído. Então, quando esse giz aqui está caindo, não é a Terra que está puxando ele, mas o espaço que está empurrando ele para baixo. Então Einstein, pela primeira vez na história, ele descobriu isso, ele criou essa teoria. É uma nova formulação. Aí dava para você entender como a gravidade funcionava. Quem era responsável por essa força? Né? Então ele mostrou que, na verdade, o espaço é curvo ao redor dos corpos celestes. Então, aí que ele conseguiu, mas até então, não existia nenhuma experiência prática para demonstrar que isso era verdade. Que o espaço era curvo. Porque o Newton tinha aquela visão, não, o espaço e tempo são questões absolutas, imutáveis, nada altera a estrutura do espaço-tempo, ele é uma coisa imutável. Essa era a visão de Newton. E Einstein falou, não é imutável, ele entorta, ele se deforma e dá essa zebra aí. Aí, para resolver esse problema, por que o eclipse resolveu o problema? Por causa exatamente disso. Eles fizeram isso aqui, ó. Aqui estava a Terra. Aqui estava o Sol. E lá no fundo, tem estrelas. Tem as constelações, certo? As constelações comuns onde o Sol circula, do zodíaco. Pode ter peixes, ares. E todo mundo sabe como é que é a conformação das estrelas da constelação. Então vamos supor, eu vou pegar o Sol, vai passar em Touro, ok? Então, se ele vai passar em cima do Touro, tá? Vamos supor que o eclipse vai se dar exatamente quando o Sol estiver em cima de Touro. Ou seja, a Lua vai estar aqui, ó. Vai dar o eclipse. Isso aqui é a Lua, isso aqui é o Sol, isso aqui é a Terra. Então, quando a Lua passar, ela vai escurecer. Aí, essas estrelas aqui vão ficar visíveis, as que estão próximas ao Sol. Então, o que acontece? Olha a visão do coisa. Se essa estrela tão conhecida, vamos pegar as Três Marias, que fica fácil. É muito fácil vocês entenderem que essa imagem, a gente sabe, estão sempre as três bonitinhas lá no céu. Se fosse o caso, a luz das Três Marias, quando dá o eclipse, eu posso fotografar, eu posso ver essa estrela, porque senão está de dia, eu não consigo fotografar. Mas quando escurece tudo, fica escuridão total, essas estrelas vão aparecer. Mas significa assim, que essa luz dessa estrela veio, ela passou muito perto do Sol. Mas o Einstein falou que aqui em volta do Sol o espaço era curvo. Então, a luz vai fazer o seguinte, ó, ela vai vir aqui e fazer o seguinte.
ela entorta. A luz entorta. E vem aqui, eu tiro essa estrela também, ela entorta. Entortar significa que, na verdade, eu vou fotografar na hora do eclipse a estrela aqui, e não aqui. Então tem um ângulo de diferença aqui, um ângulo alfa, entre uma estrela e outra. Então, vamos supor, eu tiro a fotografia das Três Marias, bonitinha, antes do eclipse, sem ter sol perto. Aí eu espero esse eclipse, ok? Aí eu bato a foto na hora do eclipse. Aí eu vou no laboratório e vou comparar as duas fotos. Se o espaço fosse absoluto, a estrela vinha certinha, não tinha deformação. E olha quando ele foi comparar as duas placas lá, é o seguinte, olha o que aconteceu com as duas placas. Primeira placa é a referência que eu tirei antes. Ok? Quando ele pegou a foto da outra, aconteceu isso aqui, ó. Não batia, tinha um deslocamento entre uma e outra. Esse deslocamento era a curvatura do espaço. Isso, quando essa foto foi tirada e mostrada, explodiu a teoria de Einstein. Einstein estava correto. A luz faz curva e o Sol deforma o espaço-tempo ao redor. Porque a luz só anda em linha reta, né, teoricamente. Mas o espaço, como ele é curvo, a luz tem que acompanhar a curvatura do espaço. Então estava se descoberto aí a grande teoria na gravitação. É o espaço. Então agora, veja, vamos lá. Vamos mudar a nossa visão. Eu quero levitar. Eu já descobri, já estou mais ou menos nesse sentido. Que é o espaço que exerce uma pressão sobre mim. Então, anular a gravidade, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que atuar no espaço. Eu tenho que fazer com que o espaço não faça essa pressão sobre mim. E aí eu possa levitar. Aí que está a charada. Como eu faço isso? Tchan, 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 tchan. Olha, até recentemente, os físicos realmente não sabiam como fazer isso. Ou não tinham ideia nenhuma. Como que eu vou alterar a estrutura do espaço? Né? Só que a Enterprise faz isso. A Enterprise faz isso. O Spock faz isso. Você já assistiu o filme da Enterprise? Você quer ver que coisa interessante? Vocês nunca pensaram nesse detalhe? A Enterprise está lá no espaço, distante. Mas todo mundo está andando na nave numa boa. Você não vê ninguém flutuando na nave do Spock. Você já viu alguém flutuando na nave do Spock? Por quê? Aí vocês têm que ler um livro chamado Manual Técnico da Enterprise. Tem, você sabia? Eu tenho aqui. Tá? Manual prático do Jornal das Estrelas, tal, científico, técnico, tudo como funciona. Então tem lá explicando, né, como é que os astronautas podem andar. Não tem nenhum corpo celeste massivo para dar um G, para dar G igual a 10, para eles ficarem bonitinho lá. Então você vai consultar o manual, os caras inventaram, presta atenção, gravidade artificial. Eles têm um sistema que cria a gravidade artificial, então eles andam na Terra, embora a nave esteja no espaço. Agora eles não explicam como eles criaram essa gravidade artificial, só que tem a máquina aqui, apertou o botão, cria. Desligou a máquina, todo mundo flutuando dentro da nave da Enterprise. Ligou, pum. Interessante, né? Está lá no manual da Enterprise. Agora tem uma outra coisa interessante, né? Que é muito louca, né? A Enterprise, ela vai de 0 a uns 30 mil quilômetros por hora em segundos. Isso significa aceleração. Eu sento, pega uma aceleração dessa para ver o que acontece com o seu coração, com o seu... O astronauta, por exemplo, no lançamento dos foguetes lá na base espacial, o cara que vai para a Lua, o cara que está na Lua, eles não podem ficar em pé para ser lançado, sabia disso? Se for lançado em pé, está morto. Morre. Porque se ele estiver em pé, a hora que o foguete sai, a aceleração é tão grande que todo o sangue que está na cabeça vai para o pé, o cara tem um ataque, pum, morre. Sabia disso? O sangue vai para o pé. Então eles só podem ser lançados deitados. Então a plataforma de lançamento da cadeira deles é uma cadeira que fica totalmente deitada. Você vê que eles ficam numa posição super deitada e quando o foguete vai acelerando. Por isso que eles têm que treinar, eles têm que ser treinados para não desmaiar.
Daquele centrifugador. Vê que daquela máquina que fica virando na NASA lá? Que fica na puta cacete virando, porque eles têm que se acostumar com essa aceleração muito grande. Vai a 4, 5, 6G, cara. Dobra a aceleração. Eles ficam muito pesados. Significa que à medida que o foguete está subindo, ele fica muito pesado. A gente chama isso daí de inércia. Aceleração inercial. Então, como é que o Spock resolve isso? Aí tem uma coisa no Enterprise também, chama neutralizador de inércia. A nave acelera no maior pau e nenhum copo em cima da mesa ondula ou treme. Estabilidade total. Como se nada tivesse acontecendo. Você vê, o Kirk fala assim, chega lá pro Spock e fala, Spock, né, o piloto lá, dobra 3 à frente. Pô, dobra 3 à frente, a nave vai acelerar no maior pau, certo? E se não tivesse o controle inerte, ia todo mundo para trás na hora que a nave acelerava, né? Caía todo mundo da cadeira. É o que acontece no ônibus, vocês estão em pé no ônibus ou no trem, o trem sai todo mundo para trás, não vai? Como é que os caras resolvem isso? Tem que ter uma máquina especial que cria um campo contrário à inércia para não deixar nenhum copinho se mexer. Então a nave está acelerando, eles neutralizam a aceleração com o neutralizador de inércia, conversando, a nave está indo embora, maior aceleração. Parece nave extraterrestre. Só que isso, se a gente tinha ficção científica, os caras resolveram esses problemas para a navegação interestelar, espacial. Mas nós estamos querendo levitar. Vamos ver a ciência real agora aqui, o fato técnico da coisa. Vamos lá. Tecnicamente falando, se a Enterprise conseguia todas essas maravilhas científicas, neutralização de inércia, campo gravitacional artificial, certamente aqueles indivíduos na Terra com a tecnologia desenvolvida na Enterprise, poderiam levitar à vontade. Porque até que a máquina seria a mesma. Eu crio a máquina e o campo zero, controla a gravidade, né? Eu controlo a gravidade. Se eu crio gravidade artificial, eu posso neutralizar a gravidade existente. Então eu posso flutuar. Mas vamos a uma questão interessante. Vamos voltar para a realidade física nossa aqui. Uma das questões interessantes da física é essa. Nós temos 4 forças de atrações e repulsões, de interações que a gente chama. A mais conhecida delas é a gravitação. Ok? No entanto, até hoje em dia, nós só conhecíamos a força de atração gravitacional e não repulsão. Não, a gravitação era tipicamente uma força atrativa. Ela atraía os corpos. Mas o ímã, o magnetismo, ou eletromagnetismo, tanto faz, nós sabemos que tem 2 polos. É uma força bipolar. Ok? E essa força, ela tem tanto o fenômeno de atração, quanto repulsão. O magnetismo tem atração e tem repulsão. A pergunta era, por que o eletromagnetismo tem atração e tem repulsão, e a gravidade só atração? Porque seria tão legal se a gente encontrasse um jeito de ter uma gravitação repulsiva. A gente resolvia todo o problema. Porque se você pega uma repulsiva, você anula o campo, né? O campo é zero ali, né? Está flutuando. Certo? Por isso que eu posso pegar 2 ímãs, colocá-los um sobre o outro, e ele vai flutuar. Sabia que o ímã flutua? Mas é uma força eletromagnética que está sustentando a força gravitacional. Você tirou o ímã de baixo, ele cai. Mas isso só dá certo com o ímã, não dá certo comigo. Você está entendendo? Eu posso botar um ímã na minha bunda que eu não vou levitar. Não vai. Porque o eletromagnetismo é interessante, ele não atua em todos os corpos. Se você pegar o ímã, ele atrai prego, não atrai? Mas atrai madeira? Atrai papel? Atrai outras coisas? Não atrai, ele não atua em qualquer substância. Já é interessante que o campo gravitacional atua em qualquer substância. Qualquer elemento da tabela periódica é atraído pela gravidade. Agora, não é todo elemento da tabela periódica que é atraído por um ímã.
Certo? Ainda bem, senão estamos tomando choque para todo quanto é lado aqui. A corrente elétrica precisa ser isolada. Né? Aí eu tenho o plástico, boto na frente do fio, pode pegar que o fio não dá choque. Senão, se a eletricidade, né, o eletromagnetismo pudesse fluir através de qualquer substância, né, dava curto-circuito e nós não poderia fazer nenhum equipamento eletrônico. Né? Só de pisar na tela a gente está tomando choque. Então, a coisa estava nesse pé. E tem a gravidade, e agora lá no núcleo atômico tem um problema. Aparecem duas novas forças lá. Isso começou a complicar a vida dos físicos, tá? Porque o Einstein, na verdade, quando ele construiu a teoria da gravitação, ele tentou fazer uma teoria unificada. Ele tentou unificar essas duas coisas aqui, ó. Ele tentou provar que gravitação e eletromagnetismo têm a mesma natureza. As coisas interagem entre elas. Ele foi até bem sucedido nisto. No entanto, para fazer uma teoria de campo unificada, unificar a física toda, na época os físicos começaram a descobrir essas forças que atuam no núcleo do átomo, as forças nucleares, que são as chamadas forças forte e força fraca. Força fraca é a atuação entre dois nêutrons, né, no núcleo, e dois prótons. Dois prótons é chamada força forte. Como é que dois prótons tendo carga positiva, vocês têm que se perguntar isso, consegue ser reunido num espaço tão pequeno que é o núcleo e ficar junto, na boa, sem um repelir o outro. Porque vocês não estudaram em colégio que carga positiva repele carga positiva? Então você tem que me explicar como é que dois prótons podem ficar juntos no núcleo sem se repelir. E a distância é tão curta entre eles, tão curta, que a força eletrostática de repulsão ali de Coulomb ali se torna monstruosa. No entanto, o núcleo não explode. Mas o núcleo explode sim. A pergunta é por que só existe núcleos até o número 92 na natureza? Acima de 92 na natureza não tem, só se você fizer em laboratório. Significa o seguinte, que para você aumentar o número atômico, você precisa colocar mais prótons no núcleo, né? Cada número atômico que você aumenta, você tem que colocar um próton, 2 prótons, 3 prótons. Quando chega a 92, o átomo está tão de saco cheio, mas tem tanto próton que o núcleo fica instável, é muita repulsão, é muita repulsão. E para segurar um pouco essa repulsão eletrostática, a gente tem os nêutrons. Os nêutrons são moderadores dessa força repulsiva. Mas, então, o urânio, aí eu vou explicar uma coisa, por que o urânio explode? O urânio explode em uma bomba atômica. O urânio 92 que está aí, ele tem 3 isótopos. 5, né? Tem 5 isótopos, quer dizer. Você quer ver? Então, o urânio é conhecido como isso aqui, o urânio 238 e aqui embaixo é 92, que é o número atômico. Isso aqui é o número de massa. É quanto de nêutron tem. Somando prótons e nêutrons dá esse número aqui. Mas, esse aqui não é bom para explodir. Eu falei para vocês que a quantidade de o nêutron modera essa força repulsiva. Então o nêutron segura a repulsão. Mas aí, os físicos descobriram que tinha outros urânios na natureza. Tinha 237, tinha o 236, tudo 92, tudo urânio. E tinha este famoso aqui, ó, 235. Só que a proporção desse para esse é absurda, ou seja, esse aqui é 1 trilionésimo de grama no meio de 1 tonelada desse aqui. Você está entendendo? Por que isso? Porque esse aqui, você tirou nêutron dele, não foi tirando? Então esse bicho aqui, você não pode olhar para ele que ele explode. Porque ele é muito instável, a gente chama núcleo instável. Então é esse que é bom para fazer bomba atômica. Esse aí, se você pega um nêutron, joga no núcleo, ele explode e faz uma merda. Os átomos, você rompe aquela força nuclear e aí atua a elétrica repulsiva e joga tudo pronto para outro a alta velocidade. Então existe uma força que estava segurando. Mas quando eu tirei o nêutron, esse átomo ficou com problemas. Então isso se chama, esse aqui se chama urânio rico.
e esse é o pobre. Então esse aqui não dá para fazer a bomba atômica. Então, quando você fala assim, olha, vamos construir uma máquina para enriquecimento do urânio. Enriquecimento do urânio é uma máquina que vai separar esse desse. Então, aí você fala, você começa a te retirar numa amostra, mas é difícil, porque como separa urânio de urânio? É a mesma coisa, é só a diferença de massa. Então é difícil, foi uma operação muito difícil, que durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, para os americanos desenvolver a primeira bomba atômica, tinha uma fábrica montada no deserto de Los Angeles com 300 mil pessoas. Montada da noite para o dia, 300 mil pessoas trabalhando numa fábrica, 24 horas por dia essa fábrica funcionando para produzir isso aqui. E a fábrica tinha uns quilômetros de comprimento no meio do deserto. E hoje ainda é uma das operações mais difíceis. Você vê com aquela notícia, você vê aquela notícia lá. Irã está enriquecimento urânio, está com a centrífuga, essas máquinas para enriquecer urânio. Quando ele conseguir. Para o reator atômico, se você tiver uma amostra de 40%, você já mistura, eu tenho 40% desse em relação a esse, numa mistura, já dá para usar em reator atômico. Mas uma bomba atômica, para explodir legal, essa purificação, esse enriquecimento tem que chegar acima de 95%. Eu tenho que ter uma amostra dessa. Por isso que os inspetores querem toda hora inspecionar, para ver se ele está fazendo esse ou esse. Porque se estiver fazendo esse, a bomba já está pronta. Porque a bomba nuclear não é tão difícil de fazer, é só você ter essa amostra aí, juntou, ele explode sozinho. Só tem que ter a técnica de como juntar ele bem rápido, tudo junto, dá uma massa crítica e ele explode sozinho. Ok? Então, isso é o rico. Por que eu estou falando tudo isso? Por causa da força nuclear. Então eu tenho uma força lá que os cientistas descobriram, que faz com que um próton atraia outro próton, muito mais poderosa que a força elétrica de repulso. E colocar essas forças das equações de Newton aqui de Einstein era impossível, porque Einstein não gostava de física nuclear, não gostava de física quântica. Ele não aceitava as ideias da física quântica. Então, problemas. Então, quando ele morreu, você sabe que Einstein morreu no ostracismo, né? Porque a física quântica evoluiu muito e ele não conseguiu andar depois dessa teoria. Ir para frente e tentar fazer uma teoria unificada com as duas forças, tal, para criar a chamada teoria do tudo, que hoje os cientistas ainda estão procurando, querendo fazer a teoria do tudo. Tá bom? Muito bem. Agora aconteceu um problema muito sério na astrofísica. Os cientistas, há pouco tempo atrás, inclusive eu tenho uma palestra só sobre esse título, chamado Energia Escura. Se chama energia escura porque é algo que os cientistas não sabem o que é. Eu sei que ele existe porque nós fizemos essa medida, mas não sei o que é. E presta atenção no que foi descoberto então. É a chave para a levitação. Na teoria do Big Bang, da grande explosão do universo, da expansão do universo, essa teoria física, então teria um ponto, há bilhões de anos atrás, hoje está em torno de 13 bilhões, houve o Big Bang, uma grande explosão. E essa grande explosão gerou uma energia tão grande que tudo que estava aqui começou a ser jogado para fora. Você concorda comigo? E com uma puta de uma velocidade. Certo? Presta bem atenção. Então, teoricamente, se toda a massa do universo fosse apenas atrativa, vocês concordam comigo? Presta bem atenção. Se fosse atrativa, ó, joga. Por que o giz volta? O giz volta porque tem uma força atrativa. Então significa o seguinte: a explosão acontece, está indo, mas no fundo, um não está atraindo o outro. Então a tendência é ele ir parando, até parar e voltar a cair. Então as galáxias teriam que fazer o seguinte, ó, houve a grande explosão, mas a gravidade não está atuando. Essa velocidade tinha que ir diminuindo. Parar e voltar.
tá? Ok? Por uma nova explosão. Ou seja, a massa toda juntaria e de novo. Ficaria um universo pulsante. Ficaria um universo pulsante. Então Einstein, ele disse assim, olha, se a energia dessa explosão for tão grande a ponto de superar a força da gravidade, esse universo pode expandir para sempre. E não tem esse retorno. É isso aqui, ó, que eu quero dizer. Aqui eu jogo com uma força, ela vai e volta. Mas tem um jeito de eu jogar com uma puta força, ela ir embora e não volta mais. É o caso do foguete. O que eu faço com o foguete? O foguete eu jogo ela com tanta força que o bicho sai da atração gravitacional da Terra e vai embora para o espaço. Então, a teoria da gravidade cosmológica de Einstein, que tenta estudar a gravitação de uma forma global no cosmos, oferecia essas duas opções. Tá? Então, a questão era medir. Eu preciso medir a velocidade dessas galáxias para ver se ela está parando ou não, se ela está freando ou não. Ok? Então, até a década de 60, 70, a teoria do Big Bang acreditava que o universo, que as galáxias deveriam estar freando, as galáxias distantes. E, portanto, ela iria um dia ia parar e ia voltar para uma nova Big Bang. Para uma nova explosão, como se o universo fosse pulsante. Ele vai e volta. Porque só tem uma força atuando, a força atrativa. Mas aí deu uma zebra na astrofísica. Eles começaram a medir essas galáxias distantes e perceberam ao contrário. Essas galáxias não estão parando. Elas não estão freando. Na verdade, está acontecendo algo ao contrário. Elas estão acelerando. Ou seja, aumentando a sua velocidade. E segundo os físicos, essa força está atuando, é uma força que está acelerando as galáxias, está atuando desde o início do Big Bang, desde que o universo é o universo. E a gente não percebia ela. Agora, pasmem junto comigo. Que força que seria essa? Ela contraria quem? Então, na verdade, os cientistas acreditam que essa força seja uma força de repulsão gravitacional. Então, nós descobrimos de alguma forma uma certa força no universo, uma certa energia no universo, que está acelerando as galáxias. E eu não sei o que é. Os cientistas acham que ela permeia todo o universo. E ela é uma força extremamente poderosa, uma energia está presente em grande parte do universo. Inclusive, quando eles fizeram estatisticamente, né, essa relação massa-energia e tal, eles perceberam que o universo nosso, se você dividir o nosso universo e fazer a proporção, a coisa é tão louca que a coisa funciona assim, ó. Ó. Abra um gráfico aqui, um gráfico redondo assim, onde 5% é a matéria conhecida. Essa matéria, feita de estrelas, urânio, até urânio 92, certo? É a matéria, o elemento físico material conhecido. Aí, tem uma outra porcentagem de uns 10%, aqui 5%, que eles chamam de uma matéria, também que não se sabe direito o que é esse treco, chama matéria escura. Sabe que tem. Eu tenho uma palestra só sobre matéria escura, vocês podem se aprofundar olhando esse DVD da minha palestra sobre matéria escura. Mas o que resta, tudo que resta aqui, eles chamam de energia escura. E essa energia escura é que está acelerando as galáxias. É uma força, gravidade, é uma energia repulsiva. É antigravidade natural. Então, pela primeira vez na história, nós descobrimos que é real, existe no universo, sim, uma força antigravitacional. Só que nós não sabemos como ela funciona, como ela atua, como ela é, para poder fazer uma máquina. Você está entendendo? E anular o campo gravitacional aqui na Terra e podemos flutuar, ou podemos andar no espaço, que é uma força, uma gravitação natural e que no Enterprise andar. Então, ela é real, ela existe. Até agora não existia, era uma impossibilidade científica para nós. Mas agora, com essa observação, então eu faço a seguinte pergunta. Nós aqui na Terra,
Nossa física é primitiva. Mas vamos imaginar uma física de outros planetas, de outros mundos avançados, de outros planos espirituais. É só nós imaginarmos o seguinte: Einstein morreu em 1955. Ok? Quantos anos faz a morte dele? Faz mais de 50 anos. Mais 60 anos da morte dele. Né? Mais de 60 anos. Isso significa o quê? O que ele está fazendo lá em cima? Ele está muito atrás disso aí. Ele era interessado na Terra, foi lá, mas lá a ciência já estava formada, todo cientista já sabe como é que funcionam as coisas. Então, o conhecimento lá já pode existir. E existe. Então, o fato dos indivíduos saberem... E outra, presta bem atenção num detalhe. Se você perguntar para um cientista hoje onde está essa energia escura, ele fala que está ao nosso redor. Está tudo aqui interpenetrando o nosso universo, o nosso espaço-tempo. A matéria escura também está interpenetrando aqui. Então, se essa energia escura está aqui, nós temos uma fonte de energia antigravitacional. É apenas focá-la, condensá-la para um ponto que a gente quer, a gente vai flutuar. Então, por isso nós vamos agora criar duas classes de indivíduos que dominam a antigravidade e a levitação, por questão técnica. Santos ou paranormais são aqueles que recebem ajuda dos planos superiores para fazer a levitação. Ok? Agora, os iluminados Buda, Jesus, os monges Shaolins, esses indivíduos que podiam andar sobre as águas, aquela coisa toda, eles sabiam como fazer a coisa. Diferente, ó. Então eles sabiam como fazer. Porque quando o cara é iluminado, o que acontece com o iluminado? Ele recobra suas vidas anteriores. Mas ele recobra também a memória do que ele fazia entre uma reencarnação e outra. Que ele tinha acesso àquela tecnologia, àquela ciência do mundo espiritual. Então esse indivíduo, ele lembra do curso de física que ele fez lá no plano astral, na universidade cósmica. Onde os professores eram os espíritos avançados, eram os ETs, comando astral. Esses caras que já pilotam naves, disco voador, que flutuam, que faz tudo. Então você sabe, eles conhecem essas leis. Então, você aprende a manipular essas forças. Por sabedoria. Então você realmente levita a hora que você quer. Você não precisa da ajuda de espíritos superiores. Essa é a diferença de ser um iluminado, um sábio, que sabe como é que funciona, e de alguém que só é envolvido no fenômeno por alguma força superior que está manipulando as forças. Ok? Então, neste caso, a levitação ela é possível, porque nós percebemos que ela é possível, que a física deu um sinal verde de que não é algo do outro mundo, basta conhecer. Basta ter acesso a informações muito avançadas que a gente só está engatinhando aqui em termos de física. Então, por isso, é possível sim que alguns mestres, que alguns indivíduos flutuem num fenômeno que nós conhecemos como levitação. Porque se o disco voador levita, o Lalá também pode. Ou poderá um dia. Quem sabe? Né? Vocês estão entendendo? Então, não é nenhum absurdo. Você veja que a minha abordagem do tema não é uma abordagem mística. É uma abordagem razoável para que a gente possa entender que tudo aquilo que nós julgamos místico hoje, na verdade, é ciência no futuro. Ok? Então é isso que nós temos que ter consciência. O que a gente julga milagre hoje, na verdade, olhando para um ângulo mais avançado, é uma ciência, né, do futuro. Alguém está com câncer, morrendo, os médicos enganaram, vem lá, bota um cara, bota a mão nele, cura o cara de câncer. É um milagre. Não, não é um milagre. É simplesmente uma tecnologia avançada intervindo numa coisa que a gente desconhece como é que funciona. Porque o dia que você conhecer como funciona, você faz a hora que você quer. Entendeu? Você usa esse conhecimento para realmente curar qualquer tipo de câncer quando é possível. Ok? Então, a mesma coisa acontece com a levitação. A levitação ela vai ser possível aqui na Terra quando nós tivermos acesso a um nível de conhecimento que o plano espiritual já possui
Quando criarmos essa abertura, por isso que até hoje o plano espiritual não permitiu que nenhum cientista conhecesse isso. Porque, na verdade, se a ciência materialista conhecerem essas forças, eles constroem uma das armas mais poderosas que a humanidade já viu, tá? Mais poderosa que a bomba atômica. Porque eu construiria a maior de todas as máquinas para criar terremoto. Arrasaria cidades inteiras criando terremoto. Porque é o seguinte, o terremoto funciona quando uma onda de força oscila, tá? Imagine criar uma coisa que os cientistas chamam de ondas gravitacionais. Ondas gravitacionais é quando você, por exemplo, o cientista acredita que quando explode uma supernova, o espaço-tempo que está à volta ondula, cria uma ondulação. E quando essa ondulação chegar até nós, ela chega agitando, mas agitando a nível atômico. Ok? Imagine você ter... Isso significa que o campo gravitacional começa a oscilar. Ou seja, eu fico leve e pesado, mas a ponto de eu se tornar 20 vezes ou 30 vezes mais pesado do que o normal. Então o prédio desaba. Não tem estrutura que aguenta, ele é projetado para aguentar tantos quilos. Quando a onda gravitacional chega, ela chega no pico, aquele prédio, aquela estrutura começa a pesar 100 vezes mais que o normal. Desaba tudo, não fica nada em pé. Então, se o cientista conseguisse criar um controle sobre a gravitação tecnológico, ele criaria uma máquina que seria uma das maiores armas devastadoras da história. Você passa oscilando o campo gravitacional, gerando ondas gravitacionais, e você destrói cidades inteiras vaporizando ela. Então tem coisas que o conhecimento, ele pode ser uma faca de dois gumes. Como você vai usar ele? Posso usá-lo para construir uma nave e visitar as estrelas. Mas ao mesmo tempo eu posso... E é interessante que é uma arma não radioativa, né? Destrói tudo, mas não polui. Uma bomba atômica você também destrói pra caramba, mas vira um inferno, né? Incendeia tudo, radioatividade para tudo quanto é lado, ninguém pode usar durante 500 anos. Então é uma arma meio estranha a bomba atômica, né? Mas, se você conseguir construir uma bomba limpa, os negros já tinham usado faz tempo. Só não usam porque eu mesmo me contamino, né? Eu mesmo me danço com essa arma. Mas se você construir uma bomba limpa... Então, ok, gente? Estamos conversando nisso. Então, realmente, a levitação é algo que no futuro nós vamos ver aqui como algo natural. Nós vamos não só levitar a nós mesmos, criando um campo tecnológico, mas, às vezes, a nossa própria mente... Nosso próprio poder mental pode criar um campo anulativo dessas forças, só conhecer como é que isso é possível. Ok? E criarmos o poder da levitação e sermos voadores, né? Super-homens no futuro. Ok? Então é isso. Desejo a todos namastê, muita paz e aí até um próximo encontro. Ok? Namastê.